Para melhor experiência e imersão, escute esse podcast com fones de ouvido. Eu me chamo Andrago e esse é o Aumentando um Ponto, um podcast no formato storytelling, que trará histórias, relatos e experiências das mais diversas, traçando limites mínimos entre o crível e o surreal. E se o que é contado aqui é verdade? Isso você decide. Afinal, quem conta um conto... Episódio 3. Um mar de possibilidades. Mamãe! Essa época era tão gostosa. Saudade desses tempos. Tempos de inocência e de alegria. A pequena Laís puxava sua mãe pelos braços de um lado para o outro, e era ela quem determinava as direções que deveriam seguir. Pedia para sua mamãe ler as placas e falar qual era a direção de cada animal. E depois disso, ela mesma tomava rumo e partia para cruzar todo o zoológico da cidade. Parava e observava com atenção o comportamento dos bichinhos e muitas vezes se desligava de tudo. Só tinha foco nas explicações dos guias do zoológico, que davam maiores detalhes de cada espécie que aparecia na sua frente. Mas era quando chegava no aquário que os seus olhos brilhavam de verdade. E o seu pensamento mergulhava nas profundezas do oceano. A minha mãe dizia: "Simbora ver os seus bichos lá, menina da selva." Daí queria me chamar de Tarzan, mas eu disse que não tinha nada a ver, porque Tarzan é um homem. E a Jane, que era a esposa dele, nem aparecia direito. Não tinha nem espaço. Não tinha uma figura feminina da selva que falava com os animais. Pelo menos eu não conhecia. Mas mesmo assim, eu sempre soube que era com todos aqueles serizinhos que eu queria ficar. O ambiente escolar só reforçou a sua vontade em descobrir sobre o que já tinha decidido ser a sua futura profissão. Ela encantava os professores de ciências e biologia, com as melhores notas e as perguntas mais curiosas. Por mais que nas outras matérias as coisas andassem um pouco mais devagar, mas dava para tocar. Óbvio que isso não rendeu uma boa fama na escola, que inclusive não fazia ela ser bem vista pelas outras meninas. Davam risadinhas cínicas e debochavam do seu comportamento. Foi difícil conseguir encarar algumas coisas típicas dessa fase do colégio. Como, por exemplo, ver os meninos que ela gostava agirem de maneira errada e a desrespeitarem, ser excluída de qualquer projeto em grupo e ser olhada toda vez como se fosse um bicho estranho. Bicho? Se fosse para ser, então que fosse, pois em muitas situações ela já tinha chegado à conclusão de que os bichos poderiam ser muito melhores que as pessoas. Isso foi a válvula de escape da Laís para não carregar toda essa tristeza consigo durante a fase difícil que começava a viver. Ela mesma estava só esperando sair dali para estar junto com quem ela realmente se importava, mesmo se tivessem asas, patas, pelos. E logo que terminou a escola, correu para prestar o vestibular da Universidade Federal do seu estado. Só que as coisas não eram tão fáceis assim. A gente sempre acha que tudo vai ser como a gente planeja, né? Só que, mesmo sendo uma menina que estudava muito, eu vinha de uma família humilde e aluna de escola pública, sem muitos recursos e acesso, porque não era de uma capital nem nada. Então, mesmo sendo dedicada no que eu podia, eu não fui dedicado bastante e reprovei em 2 vestibulares seguidos. Foi muito difícil, não só para a garota, mas para a própria família, que viu o quanto ela queria aquilo, mas não tinha como ajudar porque não haviam recursos suficientes para pagar um curso preparatório ou enviar ela para outra cidade. O orgulho que tinha da filha também trazia um pouco de aflição para aquela dona de casa, que tentava dar conta de todas as dificuldades de viver com uma renda baixa, proveniente da pensão alimentícia do ex-marido, e não conseguindo oportunidades por falta de mercado de trabalho
onde vivia. A esperança era que a filha fosse doutora, como ela mesma dizia, para tentar melhorar as coisas, não só para a mãe, mas para a própria Laís, né? E não precisarem viver com o dinheiro contado. Não era preciso dizer que direito e medicina eram as coisas que mais vinham na cabeça da mãe, como meio que favoreceria um bom salário, um bom desenvolvimento profissional, claro. Só que, por outro lado, além da limitação do acesso à faculdade, esses cursos não traziam apreço e vontade nenhuma para a jovem. Ela queria mesmo era ser pesquisadora, um sonho que se tornava distante na medida em que o acesso à universidade parecia impossível. Daí eu comecei a trabalhar como operadora de caixa para ajudar as coisas em casa. E era meio complicado. Recebia certinho, às vezes sim, às vezes não. Só que minha mãe já estava se acostumando com essa ideia. E estava tudo bem para ela. Fazer o quê? Se dava para sobreviver, né? Só que ela não esperava que a jovem iria passar na terceira tentativa e garantir uma bolsa integral de graduação. E a festa estava ali, né? Foi inevitável. Compraram um bolinho de cenoura, um refrigerante, uns doces, e parecia até que era aniversário. Mas de certa forma era. Era a comemoração do meu nascimento. Eu nasci ali de verdade. O período da universidade apresentou muitas coisas incríveis para Laís. O sentimento de poder vivenciar algo com uma paixão tremenda era difícil exprimir com palavras. Por isso mesmo, ela nem se comprometeu a relatar mais detalhes aqui. Só que em contrapartida, as dificuldades vieram para conseguir manter o ritmo em meio aos problemas que passava. Teve que sair daquele trabalho no mercado para dar conta dos estudos, mas aí precisou arranjar alguns serviços porque era difícil de se manter e comprar os materiais de estudo. Mesmo que conseguisse uma parte com os colegas emprestado, ou até mesmo com os professores, ainda assim, tudo era regado a poucas horas de sono à noite para ganhar tempo nos estudos de dia, fazer algum bico à tarde para depois fazer o estágio próximo da noite. E mesmo que não houvesse tanto tempo de distância de casa até a faculdade, eram poucas horas para viver, poucas horas para respirar. Olha, tinha uma coisa que me ajudava muito com essa doideira que eu tava vivendo. Minha avó, quando tava viva, tadinha, que Deus a tenha, sempre gostou de fazer uns bolinhos diferentes, com massa de bolinho de chuva, que dava até pra comprar no mercado, e recheio de goiabada. Ficava, ó, mara. Aí a minha mãe se inspirou nisso. Começou a fazer uns bolinhos diferentes pra gente, enquanto assistíamos um filme ou uma novela. Toda hora a gente tentava inventar alguma coisa. A receita que eu mais gosto é o de massa de chocolate com recheio de canela e café. Deu até curiosidade, né? Então, anota a receita aí. 300 gramas de... Mas, Laís? Aí não. Isso não é relevante para a história, né? Foco nos acontecimentos e tal. É relevante, sim. Você, por ser homem, seu Andrago, não sabe o quanto essas coisas aliviam a gente em um certo período bem ruim no mês. Empatia aqui, por favor. Alô? Tá, né? Desculpa, você tem razão. É a sua história, não é a minha. Você quer prosseguir? Pode falar. Não, mudei de ideia. Vou disponibilizar depois. Foco aí na narração. Vai. Entre tantos percalços, o tão sonhado diploma veio. Bacharelado concluído com sucesso. Mas e agora? O agora se mostrou mais decepcionante que nunca. Principalmente quando percebeu a péssima situação de quem trabalha com pesquisas. Isso só foi se tornando aparente próximo ao fim do curso. Tanta gente trancou a matrícula, e ela, ao perceber que não sabia por qual caminho percorrer, depois do tão esperado fim, entrou numa onda de tristeza que não cabia nela mesma. Noites chorando, lágrimas que fluíam como água do mar, o gosto salgado que trazia na boca depois dos prantos. E isso tudo a lembrava do porquê de estar ali. Mas a infelicidade não desaparecia. Ter a possibilidade de fornecer uma vida melhor para sua mãe era tão duvidoso quanto a oportunidade de conseguir uma bolsa
na tão sonhada especialização, o programa de pós-graduação na universidade, um mestrado em Biologia Marinha e Ambientes Costeiros. Mais um desafio para Laís. E mais uma pancada. Dessa vez era... Bom, resumidamente, o governo federal anunciou o corte de verbas das universidades federais. Ou melhor, contingenciamento, como foi alegado, mas que refletiu diretamente na possibilidade que tinha sido enxergada pela Laís. E agora? Todos esses anos e tudo que sempre sonhou se refletia naquilo, em poder estudar o mar, as criaturas marinhas, o seu amor ao entrar no aquário e ver aqueles bichinhos inusitados, o segredo que aquela imensidão trazia. E aí? Aí que eu fui falar com o meu professor que eu gostava muito, o Dr. Guido, um argentino incrível, profissional, pesquisador, cientista e enfim. E que também foi o meu orientador. Ele era um dos responsáveis pelo processo seletivo no programa do mestrado. Talvez participaria da comissão com a banca examinadora, mas outro banho de água fria veio. Laís, yo tengo que ser sincero contigo, ¿ok? Situación no está fácil para ninguém. Tivemos cortes de governo e apertamos mucho o cinto. Por aqui, o programa que nós conseguimos manter, mas muita gente veio de outros lugares, muitos registros. E daí aumentamos os nossos critérios para aprovação. E mesmo se tu passar, nada está garantido. Está difícil, Laís. É muito difícil. E para ela, de novo aquela sensação de... Não. Muito pelo contrário. Não baixei a cabeça por um momento. Minha mãe sentou comigo, falou tantas coisas bonitas, chorou comigo, lamentou por mim, mas me deu a força que eu precisava de tirar toda a energia que a gente tinha para fazer o que era preciso. Isso sim é ser mulher. Isso é ser o que somos. Então ela foi atrás de fazer um projeto de dissertação. Ela queria ser ousada e tentar algo diferente. E realmente tomou uma decisão diferente. O barulho do alto mar, que era tranquilo à noite, somado aos sons do ranger das madeiras daquele barco simples, ficaram gravados na mente da Laís para o resto da sua vida. Ela tinha decidido fazer uma pequena expedição para o litoral do Rio de Janeiro. Juntou um dinheirinho suado com sua mãe e foi sem pensar duas vezes. Com isso, ela estudava algumas espécies de animais em seu habitat natural, mas para tanto ela precisava alugar um barquinho turístico e típico da região. Também navegar durante o dia, mas já havia se passado muitas horas naquele momento. O barqueiro alertou muitas vezes, até que, em meio àquela calmaria, acabou por cair no sono. E Laís, que observava atentamente as grandes pedras da beira do mar e também o nadar dos peixes sobre a água cristalina do oceano, só se deu conta do anoitecer quando ele veio de repente, quase que de forma súbita. Algumas batidas foram sentidas na parte inferior do barco, fazendo ele tremer por um certo momento. A água também parecia estar agitada, como se algo viesse à superfície e tornasse a afundar logo em seguida. O coração da Laís acelerou. Antes que pudesse se certificar qual coisa ou animal poderia fazer aquilo, correu para outra ponta do barco, onde o barqueiro estava dormindo, e tentou por diversas vezes acordá-lo, chacoalhando, lhe dando leves tapas na cara. Até mesmo pegou um pouco de água do mar no copo e jogou na sua cara. Ela se dividia entre alívio e desespero ao ver a barriga do homem se mexendo, confirmando que estava vivo, mas o seu sono parecia ser profundo e implacável. Só restou olhar para fora do barco e presenciar algo que nunca imaginou existir. Uma figura enorme irrompia para a superfície, com uma grande barbatana branca, olhos negros e grandes, como os daqueles peixes que vivem nas profundezas do mar. Ele tinha uma morfologia totalmente diferente de qualquer peixe predador ou mamífero marinho, e de uma pele que parecia ser áspera e descamada, pois não brilhava com a luz da lua. Eu inicialmente achei que fosse um golfinho,
mas era grande demais. Mas aí, um tubarão ficou fora de cogitação. Depois que eu vi o seu formato, ele parecia um mola-mola, ou um peixe-lua, como é mais conhecido, que é um peixe com um corpo totalmente fora do comum e chegava a assustar pelo tamanho, mas não era. Não era nada que eu tivesse visto. Ao invés de se espantar, Laís passou a se interessar subitamente pelo animal à sua frente. Tratou logo de puxar seu celular e ativar a lanterna para observar melhor. Mas isso assustou o bicho e mergulhou na água. E com isso, passou a emitir um som que mesmo dentro da água provocava um barulho ensurdecedor, ecoando profundamente na cabeça da menina. Não dava para saber como aquilo era produzido, mas não parecia se assemelhar a nada do que já tinha sido ouvido. Era como um misto de baleia e golfinho distorcido? Não dava para descrever, mas parecia indicar dor, sofrimento. E quanto mais o tempo passava, mais se tornava evidente que aquilo queria dizer alguma coisa. Mas, conforme o som se intensificava, o corpo de Laís parecia reagir. Sentiu primeiro um formigamento na mão direita e com muita rapidez foi aparecendo por outras partes do corpo até que seus músculos pareciam contrair involuntariamente. O seu pulmão também não parecia querer lhe obedecer e a respiração tensa e rápida de Laís tinha agora se transformado em um resfolegar, cada vez mais lento, e as pálpebras quase fechadas, presenciando ao longe, cada vez mais longe, uma cauda grande e branca batendo com força na água e espirrando um pouco da água em seu rosto, até dormir em um sono profundo e perdido. Oh, meu Deus do céu, moço. Porra, graças a Deus, já tava desesperado aqui. Vambora, por favor. Porra, bicho. Olha que o senhor se enfiou, cara. Já disse pra gente ir embora, a gente não tem Mesmo depois do barqueiro explicar tudo, que havia acordado de uma hora para outra e se deparado com a jovem caída no chão em um sono profundo, além dele mesmo ter estimado que haviam dormido cerca de 6 horas ininterruptas, sem noção de tempo ou de espaço, mas livres de qualquer dano, Laís só manteve seu olhar fixo no mar, tentando entender o ocorrido e o tipo de animal que poderia ter feito tudo aquilo. Um bicho que lhe induziu sono através do seu som. Aliás, induziu os dois a dormirem. E ele tinha uma aparência aterradora, vivendo em águas brasileiras sem nunca ser relatado. Nada era parecido com ele. Conhecia o catálogo de peixes quase que de cabo a rabo, mas ainda assim, naquela altura do campeonato, nada podia ser feito. Não tinha dinheiro e nem tempo suficiente para tentar se aventurar novamente e tentar ficar por mais tempo. O seu prazo era curto, e relatar algo para um profissional podia ser uma experiência pior do que a que já estava vivendo. Estava cercada por um misto de frustração e dúvida. O prazo se aproximava, e ela não conseguiu inovar em nada. A busca por um tema diferente só a frustrou mais e mais por não ter conseguido entender a experiência que viveu e o que lhe causou aquilo. Foram 5 noites sem dormir para não perder o prazo e criar algum projeto de dissertação feito nas pressas, com algum tema nada inovador e que cumpria só o que precisava. Nos anos seguintes, Laís desenvolveu muito bem a habilidade que conseguiu para a bolsa de mestrado e, próximo ao fim do curso, se deparou com mais uma dificuldade financeira, que exigiu jogo de cintura e criatividade. E fez isso muito bem, concluindo o curso de mestrado com honrarias, tudo de acordo com a grande estudante e profissional que demonstrava ser. Agora, finalizo essa história de forma muito apressada, eu sei, mas as coisas tinham que ser assim. E claro, obviamente que você vai esperar um belo desfecho, com a Laís seguindo a profissão de pesquisadora, como sempre sonhou, ou na área acadêmica como professora, quem sabe obstinada pelo sonho de encontrar aquele peixe misterioso que presenciou. Coisas assim, né?
Ah, fala pra mim, vai. Imaginou coisas desse jeito, não foi? Pois então, eu prefiro que ela explique o restante. É com você, Laís. Bom, eu terminei o mestrado e hoje eu montei um negocinho com a minha mãe pra vender bolinhos. Eles ficaram famosos, sabe? Desde que eu e minha mãe começamos a fazer para nós, os vizinhos começaram a se interessar e pedir encomendas. E assim tudo foi crescendo naturalmente. Antes disso, eu tentei. Juro que eu tentei. Mas não tive muitas oportunidades para trabalhar com pesquisas. Quando eu tinha, era muito trabalho, pouco salário e nenhum benefício. E não dava mais para deixar minha mãe tomar conta de tudo sozinha. E assim sigo longe da minha profissão. Não só eu, como muitos pesquisadores nesse país. E assim, vamos, né? Essa é a vida que a gente vive. A gente não espera certas coisas em um mar de possibilidades. E mesmo quando seus sonhos estão em jogo. Ah, e o peixe? Não sei dele. Acho que um dia eu posso topar com ele por aí. Ou não. Edição de áudio e produção, Renato Henrique. Roteiro, Gabriel Crazios e Andrago. Narração e direção, Andrago. Voz da personagem Laís, Stephanie Amorim. Voz do personagem Barqueiro, Vitor Chagas.